noite com todos. Eu estou aqui para estar deixando um estudo, uma palavra sobre a importância do batismo. Nós encontramos base bíblica em Marcos, capítulo 16 de Marcos, o versículo 15 e 16. Está escrito: Marcos 16, 15 e 16. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Vimos também Mateus 28, 19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amados, batismo é a ordenança do próprio Jesus. Lá em Mateus capítulo 3, nos mostra que João Batista, ele batizava com água, e então Jesus veio para ser batizado por ele. E a palavra nos mostra que João se opunha a batizar Jesus, não se sentia digno de batizá-lo. Mas ele diz: convém que seja assim agora. E ele se batizou para testemunho, porque batismo significa arrependimento, batismo significa regeneração, batismo significa purificação dos pecados. E nós sabemos que Jesus não tinha pecado. Mas por que então ele quis batizar? Para cumprir a palavra, para deixar exemplo para cada um de nós. E são palavras dele que nós acabamos de ler. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Então, um dos requisitos para que uma pessoa se batize é que ela creia em Jesus como seu único e suficiente Salvador. É necessário que esta pessoa já tenha nascido de novo. É necessário que esta pessoa ela conheça Jesus. É necessário que esta pessoa queira servi-lo. Não adianta batizar e depois simplesmente não servi-lo. Quando aqui diz: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer já está condenado, não apenas o batismo que salva. O batismo, ele é o cumprimento. É para que a palavra de Deus se cumpra. E através do batismo nós confessamos Jesus publicamente. Por exemplo, nós vamos estar batizando vocês amanhã. Vamos estar batizando algumas pessoas amanhã. Ali na nossa igreja, no templo, na 15ª EQ, no bairro Boa Vista, João Monlevade. Quando você, o batizando, né, quando ele desce as águas, ele está sendo imergido, simbolicamente, assim como Jesus morreu e foi sepultado. O batizando, ele está, então, morrendo para o mundo. E quando ele se levanta ali das águas, ele é levantado das águas. Significa, biblicamente, assim como Jesus se levantou daquele túmulo, assim como ele ressuscitou, o batizando está se levantando também, ressuscitando com Cristo para uma nova vida, para uma vida de bênção, para uma vida também santa. Não significa que você vai batizar e não vai pecar mais. Não é assim. Não, também nós não ensinamos que uma vez salvo para sempre. É necessário que o cristão, ele lute todos os dias pela sua salvação. Por isso que Jesus fala: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele diz depois: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito. Eis que eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Então, a preparação para o batismo é importante. Mas o pré-batismo, mas o pós-batismo é muito importante também. Porque quando a pessoa batiza e ela não continua indo à igreja, ela não continua estudando a palavra, o que acontece? Ela não vai conseguir se firmar.
ela com certeza vai estar saindo do seu objetivo de salvação, porque a salvação nós temos que buscar todos os dias, enquanto nós estivermos aqui na terra, nós precisamos estar buscando a salvação. E a palavra do nosso Deus nos mostra lá em Mateus que assim que Jesus se levantou das águas, saiu das águas, veio sobre ele uma pomba, em símbolo do batismo no Espírito Santo. Ele recebeu o batismo no Espírito Santo naquele momento. E ainda ouviu-se uma voz do céu que dizia: eis aí o meu filho amado, em quem eu tenho nele prazer, em quem eu me comprazo. Ele estava agradando ao Senhor. Então o Senhor Deus, perante todos que estavam ali, puderam ouvir, ou seja, não puderam ouvir a voz, mas Jesus ouviu aquela voz dizendo: este é o meu filho amado, em quem eu tenho nele prazer. Amados, nós precisamos cumprir o que está na palavra do nosso Deus. Após o batismo, é muito importante continuar aprendendo a palavra de Deus, porque é a palavra que vai estar alimentando você, novo convertido. Assim que uma pessoa é batizada, ela se torna membro de uma igreja. Ela tem um pastor, ela tem uma igreja local, aonde ela deve estar congregando, aonde ela deve estar também desejando o crescimento daquela igreja, trabalhando em prol do crescimento, fazendo outros discípulos também, porque é um discípulo fazendo outro discípulo. Eu quero estar deixando para vocês um pouco mais aqui, a palavra nos mostra o significado do batismo. A descida do convertido às águas retrata a morte de Jesus efetuada. Quando a pessoa é submergida, simboliza o que? O sepultamento. Muito importante aqui o imergir. O que significa imergir? Significa banhar totalmente. Esse imergir, a pessoa vai estar o quê? Molhando todo o seu corpo. Tem que ter água para o batismo. Não tem como batizar apenas por aspersão, mas a igreja do Evangelho Quadrangular, ela batiza por imersão. A pessoa é imergida naquelas águas. Por quê? Porque Jesus saiu das águas. Ele foi batizado no Rio Jordão. Ele foi imergido ali sobre aquelas águas, que simboliza que lavagem. Estava sendo lavado dos seus pecados. Então, quando a pessoa batiza ela dessas águas, simbolicamente ela está sendo lavada, purificada dos seus pecados para viver novidade de vida. O batismo também significa regeneração. A experiência do novo nascimento, ela é descrita como está lá em Tito, capítulo 3, versículo 5. Esse tempinho aqui que eu vou estar procurando, quando os candidatos ao batismo estiverem vendo esse estudo, vocês também podem estar abrindo a palavra. Tito, capítulo 3, versículo 5, diz assim: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então nós somos, assim que somos imergidos, banhados, lavados, purificados. Assim como a palavra nos diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então o batismo ele tem uma importância muito grande na vida do cristão. Quando a palavra diz que quem crer e for batizado será salvo, significa que se a pessoa ela rejeitar o batismo, infelizmente, se ela teve a oportunidade de batizar, ela não quis batizar, se ela morrer sem o batismo, ela infelizmente não vai ser salva. Agora, se uma pessoa acabar de converter, não deu tempo dela batizar, ela aceitou Jesus, se arrependeu, ela pode estar morando no céu com o Senhor. Por quê? A palavra nos fala dos 2 ladrões que estavam sendo crucificados com Jesus. Um deles disse: mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso. Ele disse: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Então um dos ladrões foi salvo por quê? Porque se arrependeu, reconheceu Jesus
como único e suficiente Salvador da sua alma. Lá em Atos, capítulo 8, versículo 26, nos fala de Filipe e um eunuco. Estava Filipe, o Espírito Santo disse para ele: corre e apanha aquele carro. Ele então deu ouvido à voz do Espírito Santo. Então, quando ele apanhou o carro, estava ali um eunuco, um homem que tinha vindo adorar em Jerusalém. E aquele homem estava no carro lendo a palavra de Deus. E então Filipe chegou ali e perguntou para ele: você entende o que você lê? E ele disse: não, ninguém me explicou. E nos diz aqui a palavra que o que ele lia estava lá em Isaías, falando do próprio Jesus. Filipe então usou aquela mesma palavra e evangelizou aquele eunuco. E a palavra do nosso Deus nos mostra que quando eles chegaram no local aonde tinha água, aquele eunuco então perguntou para ele: olha, eis aqui água, que me impede que eu seja batizado? Quero ler com vocês. A palavra nos mostra que ambos desceram as águas e Filipe o batizou. Quero deixar algum versículo, ler com vocês algum desses versículos aqui. Está em Atos, capítulo 8, a partir do versículo 26. Diz assim: o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo mor de Cândace, rainha dos etíopes, qual era superintendente de todos os seus tesouros, tinha ido a Jerusalém para adoração. Aquele homem tinha ido a Jerusalém para adorar o Senhor. Ele estava voltando, ele estava regressando. Ele estava sentado no seu carro, ele lia o profeta Isaías. O Espírito Santo então disse: chega-te, ajunta este carro. E correndo Filipe ouviu que o profeta Isaías, ouviu que ele lia o profeta Isaías e disse: entende o que lês? Ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? Rogou Filipe que subisse com ele e se assentasse. E então Filipe aproveitou, o evangelizou. Vamos um pouquinho mais para frente aqui. Glória a Deus. Aqui nos mostra então, Filipe abrindo a sua boca, começou nesta escritura, anunciou a Jesus. Indo eles caminho, chegaram a certa água, chegaram no local onde tinha água. E então aquele homem disse para Filipe: eis aqui água, o que me impede que eu seja batizado? Filipe disse: nada, se tu crês de todo o coração. E ele disse: eu creio. Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então Filipe mandou parar o carro, desceram ambos a água, tanto Filipe quanto o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e aquele eunuco não viu mais. Mas o eunuco seguiu jubiloso o seu caminho. Aleluias! A palavra do nosso Deus nos fala que há festa no céu quando o pecador se arrepende. E o batismo é arrependimento. Nos diz lá em Romanos, capítulo 9, versículo 9 e 10, se com a tua boca confessar o Senhor, e seu coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Então, é muito importante fazer a confissão pública do batismo. Eu quero, em nome de Jesus, estar deixando aqui esta palavra. Quero explorar um pouquinho mais com vocês, para que vocês não tenham nenhuma dúvida. Romanos, capítulo 6, versículo 3, diz assim: não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também
em novidade de vida. Porque se somos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também seremos na sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Amados, batismo significa morte para o mundo e ressurreição para uma nova vida. Por que morte? Porque quando a pessoa nasce de novo, ela já não faz mais a sua vontade. Tem algo que o cristão todos os dias precisa fazer. Negar a si mesmo, tomar a sua cruz e servir ao Senhor. E isso é todos os dias para que nós possamos ter certeza da nossa salvação após o batismo. Todos os dias, ao dormir, ao acordar, nós precisamos estar decididos, negar a nós mesmos, para fazer a vontade de Deus. Porque só fazendo a vontade de Deus é que nós vamos poder um dia ter recompensa. Assim como morremos com Ele, nós vamos também ressuscitar com Ele. Temos certeza que a palavra está se cumprindo cada dia. E Jesus, a sua volta está próxima. Na verdade, Ele tem voltado para muitas pessoas. Então, nós precisamos estar preparados. E o batismo é uma das preparações para que nós possamos estar morando com o Senhor lá na sua glória. Aleluias. Eu quero encerrar este vídeo orando para as nossas candidatas. Por enquanto são candidatas. Não vou estar citando todos os nomes, porque pode ser que alguém decida na hora, mas em nome de Jesus, eu quero apresentar ao Senhor esse batismo, quero apresentar as candidatas, ou quem sabe candidato, alguém pode estar decidindo na hora e nós não vamos deixar de batizar, porque quem crer e for batizado será salvo. O candidato precisa querer batizar, precisa pedir para ser batizado. E ao pedir para ser batizado, nós batizamos. E no nome de Jesus, a pessoa passa a viver em novidade de vida. Coloca a sua mão sobre o seu coração neste instante. Vamos falar com o nosso Deus em nome do Senhor. Ó Altíssimo Deus e soberano Pai, eu oro neste momento, Senhor, apresentando ao Senhor os candidatos ao batismo, meu Pai. Eu apresento ao Senhor em nome de Jesus as adolescentes, Senhor. Eu apresento jovens, adultos, cada um, meu Pai. Quem ainda está com dificuldade de decisão, meu Deus, que o Senhor venha tomar o controle, o Senhor venha jogar as barreiras por terra. Pai soberano, em nome de Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, o Senhor já cubra essas vidas, cubra com a tua cobertura, guarda cada um, soberano Deus, para que eles possam amanhã, Deus, estarem ali com alegria. Ó Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, prontos para o batismo, Senhor. Eu já te apresento, meu Deus, pessoas que vão estar ali assistindo. Pai querido, nós temos certeza, Deus, que é um dia, soberano Deus, de alegria e de festa no céu. Eu oro, Pai, abençoando cada uma dessas vidas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Deus abençoe grandemente a todos vocês. Tenham uma ótima noite e até amanhã às 18 horas. Chega um pouco mais cedo, é importante, né? Tá chegando mais cedo. Nós pretendemos às 18 horas estar iniciando o nosso culto. Logo após o batismo, nós teremos a Santa Ceia do Senhor e os novos que estarão batizando estarão participando pela primeira vez da Santa Ceia do Senhor. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.